Muito obrigada a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio, mas aqueles que estão na internet nos vendo, a gente agradece também pela audiência. Vamos direto ao IFRN. A nossa entrevistada hoje é a professora Samira Delgado, responsável pelo IFRN de Santa Cruz. Samira, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Primeira Hora. Bom dia, Albenise. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Santa Cruz. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês. A gente gostaria de saber como é que está o funcionamento do IFRN. As aulas continuam sendo ministradas de forma híbrida? Albenise, a gente continua com as aulas de forma remota, né? Estamos com o calendário em curso, a gente está ainda com as aulas do primeiro semestre de 2021, que terminam na primeira semana de outubro, né? E essas aulas estão acontecendo de forma remota. Um momento síncronos, que é aquele momento ao vivo do professor com a turma, né? E com atividades assíncronas, vídeos, atividades que os alunos fazem em outros horários. Mira, pegando um gancho nisso, como é que tá o planejamento do IFRN daqui para frente, né? Há uma expectativa dessas aulas se tornarem presenciais neste ano, ou de forma híbrida, ou presencial totalmente, enfim. Ou o planejamento é para que continue dessa forma, né, de forma remota? Tipo, a gente conclui o semestre atual, que é na primeira semana de outubro, de forma remota, e aí a gente vai ter algumas semanas de férias em outubro. Na primeira semana de novembro, a gente inicia o segundo semestre de 2021. E o planejamento é a gente ter atividades presenciais, é a gente já receber os alunos de forma híbrida. A gente ainda não sabe qual o percentual de alunos que a gente vai ter de cada vez na sala de aula. Isso ainda está sendo fechado em comissão sistêmica do IFRN. Essas discussões não são só no âmbito do Campo Santa Cruz, são 22 campi do IFRN, então essa discussão ela é geral. Mas o planejamento é que em 5 de novembro a gente esteja recebendo os alunos de forma presencial. E para isso a gente está trabalhando muito, né? A pandemia meio que acelerou esse processo de utilização da tecnologia, a gente se viu forçado a ter aulas remotas. Eu queria a tua avaliação. Eu já ouvi alguns educadores afirmarem o seguinte, que não é a mesma coisa, há uma dificuldade de acesso, muitos alunos, infelizmente, ainda têm dificuldade de acesso a uma rede boa de internet, sinal bom de internet que permita o acompanhamento das aulas. Eu queria uma avaliação sua desse formato que foi o que deu para utilizar em boa parte dessa pandemia, mas em algumas redes, a gente tem como exemplo aqui a rede municipal, já voltou às aulas presenciais. Mas olhando para as aulas remotas, que é o que vocês estão praticando no momento, qual a avaliação dessa metodologia? Bem, Alex, realmente foi uma mudança, né? A gente já trabalhava com muita tecnologia, mas fomos todos pegos de surpresa com a pandemia dessa forma e precisamos construir uma nova forma de realizar as aulas. É claro que tem dificuldades de toda ordem. As dificuldades do ponto de vista que a gente podia resolver de forma financeira, o IFRN conseguiu atender grande número dos alunos que necessitavam, que foi auxílio para eles comprarem equipamento, comprarem notebooks ou tablets para assistirem às aulas, e o pagamento mensal de conexão de internet, que a gente paga em forma de auxílio para os estudantes, né? Não para todos, mas para um grande número, aqueles em maior vulnerabilidade social. Mas as dificuldades, claro que não são só essas, né? A gente tem outras dificuldades também. O aluno está no ambiente de casa, que não tem um espaço adequado para estudar, então a gente precisou orientar, fizemos muitas reuniões com os pais, com os estudantes, a nossa equipe toda orientando os estudantes que precisaram, né, de um apoio para organizar os horários, organizar o espaço.
Mas, assim, além das dificuldades, a gente escuta também relatos interessantes de alguns estudantes. Outro dia, uma aluna veio presencialmente ao campus para eu assinar um termo de estágio, precisava assinar o papel, e ela falou que gostava muito, que ela é muito tímida e ela tem dificuldade na sala de aula, e estava conseguindo acompanhar muito bem as aulas remotas. A maioria ainda reclama de uma coisa ou outra, e eles precisam da sociabilidade, né? E por isso que a gente está trabalhando isso também. A gente precisa receber esses alunos e agora a gente está mais preparado para isso, né? A vacinação, a diminuição do número de casos, então a gente já vê que a gente tem condição de recebê-los. Mas é interessante que essas aulas remotas também provocaram outras formas de aprender e de ensinar, né? Por exemplo, agora o aluno assistia a aula com o professor. Terminou a aula, se ele esqueceu de alguma coisa, ele buscava as anotações ali, e talvez ele não tivesse anotado, agora ele pode assistir o vídeo da aula de novo, né? Então, tem, tem pontos positivos também, né? Mas claro que a presencialidade, os alunos estarem na escola, isso é essencial e a gente está se preparando para isso. Como é que funciona o programa de estágio? Está normal? As empresas, quando precisa de estagiário, elas fazem essa solicitação? Como é que está funcionando hoje? Sim, as empresas fazem contato com a gente, as que a gente já tem, né, um trabalho de algum tempo, mas a gente sempre divulga buscando novos parceiros. A gente tem encaminhado constantemente, feito seleção dos estudantes e mandado para estágio em empresas de informática, empresas na área de indústria, aqui na Santa Cruz, Tangará, né, na região. Estamos também contratando estagiários, né, para o próprio IFRN, para manutenção de computadores, de refrigeração, né, mas a gente tem encaminhado. Os estágios ficaram um tempo de forma remota, algumas empresas pararam, outras continuaram, mas hoje a maioria das empresas já está recebendo os estagiários de forma presencial. Claro que depende da atividade, né? Mas a gente recentemente encaminhou estagiários para a Prefeitura de Santa Cruz, né, para a Secretaria de Educação e também para empresas privadas. Em estágio, a gente sabe da importância dos estudantes na formação deles, já que o IFRN trabalha muito o nível técnico, né, médio técnico de formação, da formação em laboratórios, não é, da formação manual mesmo, né, de você da prática. Obrigado, Alex, estava procurando essa palavra, da prática, não é, dessas atividades, né, nos cursos técnicos. E isso, como é que foi durante a pandemia? Isso não foi possível, essa parte prática? O IFRN planeja essa parte prática de alguma forma com esses estudantes? Como é que está sendo isso? Alguns de nossos professores vieram para dentro do campus, para os laboratórios, para gravar os equipamentos, para filmar uma prática, para se aproximar. Mas claro que não tem o mesmo efeito, né? Então, a gente teve turmas que já concluíram, e para essas turmas a gente se comprometeu em ofertar, provavelmente vai ser no início de 2022, cursos complementares, não serão obrigatórios, né, porque eles já concluíram o curso, a legislação permitiu que eles concluíssem, né, mas a gente vai ofertar uma formação complementar em cursos FIC, né, para que eles possam fazer uma prática caso tenham interesse. E alguns estão aguardando, estão perguntando quando vão ser essas aulas. Para as turmas que ainda não concluíram, a gente buscou deixar a maior parte dessas disciplinas práticas para o próximo semestre, a partir de novembro, né? Já acreditando que vai estar melhor a situação e que a gente vai poder recebê-los nos laboratórios.
E é interessante você perguntar isso, porque dentre a nossa preparação para o retorno das aulas presenciais em novembro, a gente está realizando alguns testes, iniciamos essa semana, e estamos tendo algumas aulas práticas nos laboratórios. Alguns professores estão participando desses testes e alguns alunos. Então, a gente tem turma com 10 alunos vindo para o campus para ter aulas práticas nos laboratórios, com todos os cuidados sanitários que a gente precisa ter. A gente se preparou do ponto de vista material para isso, e também com toda a orientação que a gente precisa dar a esses alunos e esses estudantes, e esses professores, né? Do distanciamento, do cuidado, né? Do uso correto de todos os EPIs. Então, a gente está fazendo alguns testes com transmissão das aulas no laboratório, vendo também como esses alunos se comportam no ambiente, né? Porque você, tipo, já veio aqui no campus várias vezes, sabe que os alunos chegam aqui de manhã, saem de noite, né? Antes da pandemia era assim, e eles juntos nos espaços todos, quando não estava na sala de aula, estava no espaço de convivência. E isso é muito importante, isso precisa ser retomado, mas por enquanto ele é retomado ainda com distanciamento, né? Não dá para sentar ali 3, 4 no mesmo banco igual eles faziam. Mas a gente está organizando o espaço para isso também. Então, começamos a receber pequenos grupos de estudantes e de professores para fazer esses testes, para a gente ver como é que a gente vai fazer as adequações para novembro. Te agradeço a sua participação aqui no Primeira Hora, muito obrigada, e fique à vontade para algo mais que você queira acrescentar. Bom, queria dizer, Albenize, agradecer, como sempre, a oportunidade de estar falando com vocês, de estar falando com os ouvintes da Rádio Santa Cruz, né? E dizer que, apesar da situação que a gente está vivendo de pandemia, o IFRN continua de portas abertas para a sociedade. A gente teve inscrições do Proitec, vamos realizar a prova presencial no final de setembro, dos alunos do Proitec, os alunos para estudar o ensino médio em 2022. O corpo administrativo está parcialmente presencial, o grupo gestor está presencial, para a gente poder preparar, né, de todos os pontos de vista, como eu falei, foi feito investimento em adaptações arquitetônicas, né, instalação de mais pias, aquisição de insumos diversos, para que a gente possa receber os nossos estudantes a partir de novembro. Mas já estamos recebendo em algumas atividades de pesquisa, né? Aos poucos a gente está retomando para que a gente possa receber nossos 1000 alunos em breve. Obrigada mais uma vez, Samira. Agradecer também aos trabalhos técnicos aí do Chagas Costa. Chegamos ao final do nosso Primeira Hora, não é, pessoal? Eu tô com saudade do IFRN, faz tempo que eu fui lá, viu? Tem uma peladinha lá no sábado. Saudade um ambiente disso também. Muito amplo, né? Grande, tudo bom. lá é muito amplo, né? O Isso. IFRN. E já com essa informação aí, estão se preparando para acolherem, né, a partir de novembro, os alunos. Tomara que dê tudo certo. Ok, pessoal, vamos? Vamos lá. Até daqui a pouco no Super Manhã. Um abraço para todo mundo. Um abraço a todos, até amanhã. Amanhã a gente volta com